boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso estudo semanal, todas as quartas-feiras, agora com registro em vídeo, né? Um estudo que acontece aqui em Uberaba, Minas Gerais, às 19h30, no Grupo Espírita Euripides Barçanufo, Rua João Pinheiro, 2185, né, senhor Enercides? Exato. Gravei o número 2185, no bairro Boa Vista, né? E esse estudo nosso é um estudo que ele tem como compromisso compreender o Novo Testamento, mais especificamente o livro de Mateus, à luz da doutrina espírita. Então, existem inúmeros estudos do Evangelho, mas esse aqui tem uma peculiaridade. Nós nos debruçamos sobre o texto bíblico, mas tendo como ferramenta interpretativa a bagagem literária que nós já dispomos hoje no movimento espírita. Esse é o propósito primeiro. Em segundo plano, que a metodologia que nós adotamos aqui para realizar esse estudo é uma metodologia que prima pela minúcia, pelo detalhe. Então nós não temos pressa. Nós estudamos toda semana, em geral, um versículo por reunião, às vezes mais de uma reunião permanecemos no mesmo versículo, analisando os detalhes de tudo aquilo que foi registrado, né, em texto, registrado em pergaminhos, posteriormente impresso, em papel, a respeito da passagem de Jesus pelo plano físico, e a lição e a mensagem que ele deixou para nós. Então nós estudamos com cautela. Escolhemos uma palavra, escolhemos um substantivo, um verbo, um pronome qualquer e analisamos aquilo de forma pormenorizada. Atualmente nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho de Mateus e iniciamos a semana passada uma sequência de versículos, uma passagem que na tradução do Haroldo Dutra Dias, que é a tradução que nós adotamos aqui para o estudo, está intitulado como A Cura da Filha de Jairo e da Mulher com Fluxo de Sangue. Né? Ou A Cura do Chefe da Sinagoga e da Mulher com Fluxo de Sangue. Então, é uma passagem que descreve esses dois processos de cura realizados por Jesus. Nosso objetivo aqui não é fazer um estudo puramente histórico, puramente geográfico, antropológico. O propósito aqui é extrair o espírito da letra, compreender o que há de mais nobre, o que há de mais delicado na fala de Jesus. E aí nós realizamos esse estudo buscando as camadas mais profundas, né, do texto. Porque o texto ele tem várias camadas. A gente busca aquelas camadas mais profundas, né, extraindo a essência mais delicada, a essência mais nobre do versículo, né, que é a essência moral. Esse é o foco do que a gente realiza aqui. Na semana passada, nós iniciamos então o versículo 18, que abre essa sequência, que abre essa passagem, né? E o versículo 18, do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, diz exatamente assim: Enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo: Minha filha faleceu agora, mas vem pôr tua mão sobre ela e ela viverá. Eu comentei com vocês a semana passada que nós teríamos o cuidado de, no caso desse versículo, dividi-lo em duas partes. Por que eu achei isso oportuno e necessário? Porque esse versículo, ele abre a passagem. E ele traz uma série de conceitos, de elementos, que depois vão ser essenciais para a gente entender a passagem no seu sentido moral. Então, é um versículo de abertura, um versículo de apresentação dos conceitos que vão ser trabalhados na passagem todinha. Por isso que nós não vamos ter pressa para analisá-lo. E a gente ainda fez mais. Na semana passada, nós observamos a parte menor, mais diminuta do versículo, que é aquela parte do versículo que faz um convite pedagógico, didático, àquilo que nós chamamos de leitor-ouvinte. Né? O leitor que se faz presente no meio da passagem, mas através da leitura. Né? Que se projeta dentro da passagem e depois volta
desse conteúdo, trazendo as lições necessárias para a vida cotidiana. Esse é o projeto que nós apresentamos aqui a semana passada. Qual que foi o trechinho que nós analisamos? Enquanto ele dizia essas coisas. Por que o enquanto ele dizia essas coisas, a gente entende como um convite didático, pedagógico dos autores, né, do Evangelho de Mateus, a autoria primeira de Mateus e depois os espíritos, né, colaboradores, inspirados, que adensaram o texto e se chegou ao texto que nós temos hoje. Né? Por que é um convite didático, pedagógico? Porque enquanto ele dizia essas coisas, nós percebemos uma menção à passagem anterior. Com uma observação, gente, que eu não fiz a semana passada. Quem teve a curiosidade de buscar essa mesma passagem em Marcos e em Lucas, deve ter reparado uma coisa. Na narrativa de Marcos e de Lucas, Jairo, que é o chefe da sinagoga, é o pai suplicante, ele aparece no momento em que Jesus chegava de uma travessia pelo lago de Genezaré. Jesus chegava na praia de Cafarnaum, estava chegando da travessia. Né? Com o barco ele atravessa o lago. Quando ele chega na praia de Cafarnaum, logo em seguida se dá a procura de Jairo pela cura da filha. Em Mateus, não. Em Mateus, primeiro ele descreve um banquete, uma festa, uma ceia na casa dele, e Jairo, o chefe da sinagoga, chega nesse momento. O que é certo e o que é errado? Em estudos que estão mais preocupados com a letra do que com o espírito, isso pode ser relevante. E isso dá pano para manga. E mais, isso dá pano para muita discussão, muita briga teológica. Não é o nosso propósito aqui. Porque nós entendemos que o Evangelho de Mateus não é um mero esforço biográfico. Houve um tempo, foi o tempo, em que as pessoas achavam que o propósito do evangelista era registrar a passagem de Jesus na Terra. Que o propósito do evangelista era contar a vida de Jesus. E não é. Mais especificamente, o Evangelho de Mateus, sobretudo o Evangelho de Mateus, tem esse compromisso pedagógico. O propósito dele é mais transmitir uma mensagem do que contar em sequência cronológica, biográfica, o que Jesus fez e o que ele não fez. Não é esse o propósito dele. Então, o que o autor ou os autores acharam oportuno aqui? Vincular a experiência da cura da filha de Jairo, da mulher com fluxo de sangue, a alguma outra passagem ou algum outro episódio que mantinha com ela, com a passagem, vínculos conceituais. Então, que Jesus esteve na casa de Mateus em um banquete, isso é fato. Que Jesus debateu com os discípulos de João Batista e com os seguidores dos fariseus, isso é fato. Se na sequência imediata ocorreu o encontro com o Jairo e com a mulher com fluxo de sangue, isso a gente não sabe. A gente não sabe. Mas não é importante. O que importa é perceber que na fala de Jesus anterior, no discurso de Jesus anterior, estão conceitos, elementos, noções espirituais muito profundas e que ajudam a gente a compreender a passagem das curas. Mais especificamente, nós estamos nos referindo ao versículo número 17. A última coisa que Jesus diz na narrativa de Mateus, no debate com os discípulos de João Batista, está descrito lá no versículo 17, diz assim: nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos e ambos se preservam. Vou pedir a paciência de quem estava aqui presente na semana passada, na semana retrasada,
pedir a paciência do companheiro lá da internet que já viu o vídeo anterior, porque nós vamos explicar esse versículo mais uma vez. Cada vez mais sucintamente. Cada vez mais sucintamente. Mas a gente vai lembrar desse versículo na passagem inteira. Quando a gente estiver lá na mulher com fluxo de sangue já, nós vamos lembrar desse versículo. Ele é a chave decodificadora da passagem. Jesus usa uma metáfora belíssima, inteligentíssima, porque, sobretudo, Jesus é um grande literato também, é um grande contador de histórias. Então, ele usa uma metáfora, um poeta, né, um bardo, para poder transmitir uma informação preciosa. Vamos falar a primeira informação? O que Jesus está dizendo no versículo 17 é que a inteligência e a sabedoria divina nunca entrega uma experiência difícil, dolorosa, desafiadora a um coração que não esteja preparado para ela. Nunca. Essa é a informação. Gente, vamos memorizar isso bem, porque o estudo da passagem inteira, isso é o mote. É o mote. É o tom. Viu, Tatiana? É o tom para a música. Nós vamos dançar a música inteira, ela vai ser toda executada nesse tom. Deus não entrega experiência dolorosa, experiência desafiadora para um coração que não esteja preparado para ela. Pode acontecer de um coração desertar, desistir, recuar ante o testemunho, mesmo estando preparado para ele. Mas é porque foi uma escolha dele, não porque ele não estava preparado. Ele não quis abraçar o testemunho. Mas o testemunho foi apresentado, o desafio foi apresentado porque ele era ou seria capaz de abraçá-lo. Essa é a regra. Qual a relação disso com a metáfora? Odre é um recipiente, um cantil, né, um vasilhame feito de couro de cabra, feito para transportar vários líquidos. No caso aqui, o líquido é o vinho. Você tem um odre velho, né, um odre já gasto, e você tem um odre que o couro foi recentemente curtido e ainda está em condições de suportar grande pressão interna. Porque o vinho, quando vai para dentro do odre, ele ainda está em processo de maturação, então a química dele vai exercer dentro do odre, dentro do vasilhame, uma pressão interna. Quanto mais novo o vinho, maior será a pressão interna que ele vai exercer. Então um odre que está fragilizado, que está fraco, que não está preparado, o odre velho, se ele recebe um vinho novo, ou seja, um vinho vigoroso, com uma fermentação muito dura, muito áspera, muito rigorosa, o que vai acontecer com a textura desse couro? Vai romper. Ele não é elástico o suficiente, ele não vai resistir a essa pressão interna e vai se romper. Então, o vinho novo, o vinho desafiador, né, que equivale ao testemunho duro, que equivale à experiência áspera, ele vai ser armazenado no odre que tem condições elásticas, que tem condições físicas, no caso do odre, para suportar aquela pressão. Saindo da metáfora, uma experiência muito dolorosa é entregue ou é guardada em um coração preparado para vivenciá-lo. Está claro isso? Então podemos avançar. Quem é o personagem do nosso versículo? É a primeira pergunta que nós vamos fazer do versículo hoje. Quem é o personagem central desse versículo? O chefe. O chefe. Ele é o personagem principal. Então, gente, esse personagem, esse pai, esse chefe, nós já vamos falar chefe do quê? Vamos conter a ansiedade aí. Esse chefe, ele vivencia uma experiência muito difícil. Segundo Mateus, ele acaba de perder a filha. Perder fisicamente a filha. Ela acaba de falecer.
Lucas e Marcos não chegam a mencionar um falecimento, mas fala de uma filha moribunda, ou seja, ela está, né, à beira da morte, no leito de morte. Qualquer uma dessas situações é um desafio para qualquer coração paterno. Então, é um homem que recebeu das circunstâncias da vida, da programação reencarnatória, um grande desafio de ordem moral. Não é um desafio de ordem material. É um desafio de ordem moral. Qual é o desafio proposto para esse homem? Qual o desafio moral proposto para esse homem? Não perder a fé. Esse é o desafio moral dele. Não é a saudade. Porque a saudade é inevitável. A saudade é inevitável. É ter ou não ter fé. Porque você pode sentir saudade com fé e pode sentir saudade sem fé. A saudade com fé gera um fruto doce chamado esperança. A saudade sem fé gera um fruto amargo chamado desespero. Né? Ou revolta. Ou blasfêmia, e por aí vai. Então, o desafio moral que esse homem recebe é o de atravessar o testemunho, receber o vinho novo e não romper. E não derramar o conteúdo. Resistir. Essa prova de resistência pela qual ele vai atravessar é um testemunho de fé, é um teste de fé. É o que está em jogo aqui. Agora, a maneira como ele vai vivenciar esse testemunho, Tonzinho, está cheio de nuances, de detalhes que a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum. Nós temos que aproveitar. E para aproveitar esses detalhes, nós vamos ter que estudar direitinho, conhecer melhor quem é esse homem, quem é esse pai, né? O que ele representa. Né? Porque pais perdendo filhos o tempo inteiro, toda hora, em qualquer região do mundo, em qualquer cultura, em qualquer época da humanidade. Agora, a experiência vivida àquele modo, daquela maneira, é o que justifica a menção desse homem, desse pai nos evangelhos. Senão ele não seria mencionado. E não foi por um não, hein? Foi por 3. Quer dizer que tem um negócio aqui generoso, sabe? Que a gente tem que sugar o caldo disso, o suco disso ao máximo. Das nossas possibilidades, mas ao máximo. Chefe de quê, Tonzinho? Vamos entender? Ó, o bom de você ter uma mesma passagem mencionada em vários evangelhos é que, como cada um vai priorizar um aspecto didático, quando você reúne os aspectos didáticos, você tem uma visão mais ampla do processo. Então, um outro dado. Mateus não menciona o nome dele, mas Lucas e Marcos sim. O nome dele era Jairo. E outra informação que vem anexo em Mateus e em Marcos, o Haroldo Dutra Dias, o tradutor do texto que nós estamos utilizando em língua portuguesa, aproveitou e adensou com mais informações para fazer uma notinha de rodapé que está lá na tradução feita por ele. A menção de que ele era chefe de uma sinagoga. Gente, é rico demais os valores morais que a gente pode extrair dessa menção. Não está à toa. O Haroldo fala isso sempre, eu já mencionei aqui também. O registro das palavras de Jesus em pergaminho era um negócio mais caro do que esse registro que nós estamos fazendo em vídeo. Tem um custo, né? Câmera, né? Equipamento, tem um custo. O custo para se registrar as passagens de Jesus, as palavras de Jesus em pergaminho, era muito mais caro. Porque o pergaminho, o processo de preparo do couro da cabra, né? Pérgamos, né? Cabra, para poder virar
O pergaminho era um processo caro. A fabricação da tinta era um processo caro. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses copistas e, antes de tudo, o evangelista, o responsável pelo proto-evangelho, pelo primeiro texto, eles não podiam desperdiçar tinta nem pergaminho. Quando eles escrevem um negócio, é porque aquilo tinha que ser escrito. E eles tinham que conseguir condensar, sintetizar informações muito amplas, muito abrangentes, em poucas linhas, em um fragmentozinho pequeno de couro. Então a menção a esse chefe não é à toa. Ela tem algo aí que está zipado, que está compactado e que nós precisamos aqui passar um enrar. Né? Temos que descompactar o negócio, ampliar a nossa frente. Sabe o equipamento, lá, o computador do Homem de Ferro? Né? Ele faz assim, o negócio amplia. É o que nós vamos fazer agora. Bom, chefe da sinagoga. O que é uma sinagoga? Nós vamos trabalhar com o texto presente e o que está implícito nesse texto. A menção ao chefe. O que tem por detrás disso? Chefe de uma sinagoga. Bom, o povo de Israel, né, na antiguidade, nós estamos falando da Israel antiga, né, do povo hebreu, viveu uma experiência difícil, coletiva, que foi o exílio na Babilônia. Foi o cativeiro da Babilônia. Isso aconteceu mais ou menos no ano 600, 590 a.C., né? Possivelmente no ano 590 a.C. Então, quase 600 anos antes de Jesus nascer. E o exílio durou 60 anos. Né? Para a gente parece pouco, já que nós estamos falando aí de 2 milênios de distância, 2.500 anos de recuo na linha de tempo, mas para quem vive o processo, 60 anos é muita coisa. Você é aprisionado, é retirado do seu solo, da sua terra, da sua pátria, e é levado na condição de servo escravo para uma pátria dominadora. No caso, era a dominação dos assírios. Você é tirado do seu solo, da sua terra, e é levado para longe, na marra. Esse é um processo difícil. E permanece lá 60 anos. Então, muita gente nasceu no cativeiro e morreu no cativeiro. Distante da Israel, né, da terra prometida, da Palestina. Entendeu, Toninho? E aí, que o maior desafio desse povo durante esses 60 anos de exílio, mais ou menos 60 anos, era o de manter a unidade da grande família israelita. Manter a unidade. Porque o propósito ali era testar essa capacidade de coesão, de permanecer conectado ao outro. Por um traço, por um elemento que era comum a todos esses cativos. Qual que era o elemento em comum, o traço ou o laço que conectava, que aproximava esses corações cativos? Ah, o sangue judeu. Isso é altamente questionável. O próprio Jean-Paul Sartre fala que Israel, enquanto sangue, é uma invenção da humanidade, porque, né, os judeus, eles nunca tiveram esse traço, isso aí é uma utopia. Aliás, raça nenhuma, né? O próprio conceito de raça é questionável. É altamente questionável. O que vinculava não era o vínculo consanguíneo. A crença. A fé em Deus único. E imaterial. Isso é o mais importante. A fé em Deus único, um Deus que era unidade, e imaterial, espiritual. Um Deus espiritual. Esse elemento vai manter esses corações profundamente apegados uns aos outros. Agora, essa chama, né, esse vínculo de afetividade profunda
entre aquele que é meu irmão em fé, meu irmão em crença, isso precisava ser nutrido, alimentado. E o alimento para essa coesão, para essa permanência harmônica entre os elementos cativos, vai ser alimentado em um ambiente de convivência, em um espaço de convivência. Mais ou menos assim. Família, cada um vai para um canto, vai estudar, não é assim? Um vai estudar fora, o outro vai trabalhar em tal lugar, um passa no concurso, o outro vai morar fora do país, mas aí da época do Natal, a família inteira se reúne na casa de um, come, bebe, canta, dança, briga, faz as pazes, e aí esse encontro reacende a chama, fortalece o brilho da convivência familiar. Israel é uma grande família. E encontros periódicos cuidavam de manter acesa essa chama de afetividade e vínculo entre esses irmãos, essa coletividade. Qual que era esse ambiente e como é que se dava esse encontro? O ambiente escolhido, a princípio, era na casa das próprias pessoas. Mas a comunidade era numerosa, foi necessário se consagrar um espaço para isso. Esse ambiente escolhido ficou conhecido na história humana como sinagoga, no grego, que quer dizer assembleia, congregação, reunião, ambiente de que reunia. Mas o nome em hebraico, ele parece ser mais preciso. Aliás, nem é um nome em si, são três. São três expressões que definem o que era esse ambiente de reunião, esse ambiente de assembleia, em que os judeus da diáspora, durante o período do cativeiro, o período do exílio na Babilônia, onde eles se reuniam sempre aos sábados, na parte da manhã, o Shabat, o sábado, eles se reuniam na parte da manhã e lá eles confraternizavam e reafirmavam seus vínculos de afetividade. O nome em hebraico parece definir melhor esse ambiente e essa reunião. Beit, casa. E aí a tradição hebraica diz que essa casa ela tinha três faces. E essas três faces conjugadas, reunidas, definiam o que era então uma sinagoga. Primeiro, uma Beit HaKnesset, uma casa de confraternização, uma casa de congregação, de reunião. Primeiro lugar, as famílias judias, especificamente os homens, para ser mais exato, se reuniam na Beit HaKnesset, no sábado de manhã, para permutar essa generosidade, esse vínculo de pertencimento que existia entre eles. Pertencemos a uma grande família, pertencemos a uma grande nação. Por isso que era uma Beit HaKnesset, uma casa de reunião, de confraternização. De tal modo, gente, que algumas sinagogas, isso vai variar de sinagoga para sinagoga, mas tem mesa de ping-pong, mesa de jogo, né? Tem refeitório, tem um jardim, tem biblioteca, porque o judeu vai até esse ambiente para confraternizar, para se encontrar com outras pessoas, conversar, trocar ideia, chorar as pitangas, falar da novela, por aí vai. Então, uma Beit HaKnesset. Segundo aspecto, Beit Tefilá. Tefilá quer dizer oração. Uma casa de oração. É o segundo aspecto. E a oração na sinagoga, no sábado de manhã principalmente, é uma oração muito bonita, porque é o salmo, né? E os salmos, gente, aqui no Ocidente a gente lê os salmos, né? Mas o judeu, ele canta os salmos. Então o salmo ele é sobretudo cantado. São 50 né? E são mais, tem mais, Cid. Então eles são cantados. E é bonito, né? Ele foi feito para isso. Foi feito para isso. Então, a Beit Tefilá é uma casa de oração. Tem um sujeito que vai cantar, né? Tem o toque do shofar, a
trombeta, né? Com chifre de carneiro. E aquele toque é um instrumento militar, né? É o toque para a reverência, né? Diante de Deus. E depois alguém puxa já um salmo. É muito bonito isso. E o terceiro aspecto, que é a Beit Midrash. Midrash quer dizer estudo, pesquisa. É o que nós fazemos aqui. Então, se a gente pensar por analogia, para a gente entender bem, o que nós fazemos na quarta-feira à noite aqui nessa casa é basicamente o que se fazia numa sinagoga no sábado, e que se faz ainda, né, numa sinagoga no sábado de oração. A gente vem aqui, no final o pessoal de casa não sabe disso, mas vamos tomar um chazinho com biscoito no final da reunião, né, conversamos, damos um recado das outras casas espíritas, confraternização, Beit HaKnesset. Nós não estudamos os textos, né, debatemos, Beit Midrash. E não tem aquele momento bonito do canto, também o pessoal de casa não acompanha, mas a gente, antes da reunião, a gente canta. Tim Vanessa, Willy de Barros, a gente canta. A gente faz a oração, né? Tiveram orações aqui no nosso grupo, né? Esses 4 anos e 4 meses, e 5 meses, orações aqui que nós fomos às lágrimas, né? Eu me lembro de uma oração que eu fiz aqui, que eu me escondi na cama de passo, inventei um passo só de vergonha de vocês, de tanto que eu chorei, né? Então, esse momento de conexão com as esferas maiores é um traço também que definia a sinagoga, e define a sinagoga. Mas, sobretudo, naquele período de dor. Porque em períodos de dor, de grande teste, a reunião ela é importantíssima. Né? É onde a gente vem buscar força. Então, imagina, todo mundo no exílio, todo mundo sendo tratado que nem cachorro não, que os cachorrinhos estão sendo bem tratados hoje em dia, viu? Mas sendo tratado assim, né? Tratado mal, né? Vivendo num país que não era deles e sendo tratado mal. Essa reunião no sábado para confraternizar, para estudar junto, para orar, isso era de uma importância muito grande. Por que eu me delonguei na explicação do que vem a ser a sinagoga? Para que a gente entenda a importância do chefe. Se você consegue compreender a relevância, a importância da sinagoga na vida da comunidade judia, no tempo de Jesus, no século I da nossa era, você consegue entender a importância do chefe dessa sinagoga. Pode falar. Sim. Não existia antes. Não existia antes. Então, a princípio eles se encontravam nas casas das pessoas, depois surgiu a necessidade de fazer. Aí o que acontece? Acaba o exílio, muita gente volta para Israel, outros não. Então existe o chamado judeu da diáspora. É o judeu que vai viver na Grécia, o judeu que vai viver no Egito, o judeu que vai viver na Babilônia. Muitos, esses judeus da diáspora, distantes do templo de Jerusalém, porque templo, né, na família judia, só um, só o de Jerusalém. Sinagoga não é templo, sinagoga é casa de reunião, para estudar, para rezar, para fazer amizade, fortalecer a amizade, não é templo. A sinagoga não é um templo, não é a igreja dos judeus, não é o centro espírita dos judeus, não. Né? Apesar que o centro ele tem menos a característica de templo, eu acho, e mais a característica de sinagoga. As eclesias, né, as primeiras igrejas que Paulo fundou no Mediterrâneo, elas se pareciam muito com esse projeto da sinagoga. Até porque a maioria delas era fundada por judeus, né? Judeus convertidos ao cristianismo. Então, elas tinham essa característica. Ele foi exatamente nas cidades que existiam já sinagogas, né? Ele aproveitava a própria sinagoga para começar a pregação dele, porque ele, como judeu, ele tinha esse direito. Jesus, muitos discursos de Jesus se deram dentro da sinagoga. Né? Os evangelistas relatam, e Jesus estava na sinagoga, aí a gente já sabe que era no sábado, porque é o dia em que ele se reúne. Tá claro isso, gente? Bom, a sinagoga ela era conduzida de uma maneira, não vou dizer hierárquica, mas muito organizada em termos de funções. Existe, por exemplo, uma figura interessantíssima que é o Hazen.
Hazem é como se ele fosse um ministro religioso, um condutor do episódio, né, todo, do que acontecia ali. Então é ele que puxava o canto, o Hazem que cuidava da leitura. Olha só que curioso, hein? A leitura era feita em hebraica, é ainda feita em hebraico. Só que o hebraico não era a língua cotidiana das pessoas. Na região de Jesus, por exemplo, a língua cotidiana era o aramaico. Na família, por exemplo, de Gesiel e Abigail, né, a família de Yoredeb, a língua era o grego. Eles falavam grego. Paulo, em Tarso, falava o grego. E tinha judeu que nem entendia o que estava lendo, que nem compreendia o hebraico. O hebraico era uma língua litúrgica. Era uma língua litúrgica. Então tinha que ter alguém para cuidar, zelar para que a pronúncia fosse correta. Porque o hebraico tem uma outra característica também, não tem vogal. Na Idade Média se criaram os símbolos maçoréticos, né, que é para enfiar uma vogalzinha ali, mas não tem vogal. Então se você, dependendo da pronúncia, se ela for errada, vira outra palavra. Se você coloca a vogal errada ali, vira outra palavra. Então tinha que ter esse sujeito que cuidava para que a reunião do sábado, principalmente a reunião do sábado, transcorresse dentro da tradição. É a tradição que faz esse povo ser tão forte, né? Nem o Hitler conseguiu desarticular a força desse povo. É a tradição. E o Hazem, ele tinha essa função. Tinha uma outra função que era do gabai, são funções de liderança. O gabai era como se fosse um bedel, ele punha ordem na casa. Mas também era um zelador, né? Ele que cuidava para arcar com as despesas, fazia a coleta de recurso, ele que contratava alguém para fazer um serviço na sinagoga, ainda é assim. Então ele era o zelador, era também um disciplinador da sinagoga. No tempo de Jesus tinha uma função da sinagoga que não existe mais, que era o castigo corporal. Então tinha uma salinha, uma câmara lá, que é onde descia a bastonada, eram 40 bastonadas, né? Contadas, 39, 40 bastonadas. Então tinha o lugar do castigo, aí tinha um sujeito que conduzia esse ritual do castigo. Quem leu Paulo Estevão vai encontrar isso tudo lá. Né? Às vezes alguém em casa vai estar falando assim, mas por que está falando tanto de tradição judaica? Você entendeu Paulo Estevão, por exemplo. Paulo direto, eles levavam ele para uma cela lá e descia a bastonada, descia a pancada. Muitas dessas ocasiões eram em sinagogas, ele era castigado em sinagogas. Agora, a figura máxima da sinagoga, né, o Rosh Knesset, né, o líder da sinagoga, era o Ha-Nassim, era o chefe da sinagoga, era o líder da sinagoga. Conversando com a Ilha, com a irmã Ilha, semana retrasada, ela falou, olha, isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu desconfio, eu acho que o Jairo era esse sujeito. Ele não era nem um gabai, nem um Hazem. Ele era o chefe geral, ele coordenava tudo. Ele era o grande líder da comunidade judaica em Cafarnaum. Só para a gente entender quem é esse homem. Se a gente pensar que a função da sinagoga é manter a paz, o equilíbrio, a harmonia e a vontade de viver de uma comunidade inteira, o sujeito que assume a responsabilidade de manter a paz, o equilíbrio e a harmonia da sinagoga é o sujeito mais importante dessa comunidade. Fala, Daniel. Mas ele pode ser considerado também um líder religioso? Exatamente isso. Mais que isso, eu gostei da expressão líder religioso, mas a gente vai tornar ela ainda mais apropriada. Líder espiritual. Porque não, por exemplo, eu poderia dizer que o Hazem tem uma liderança religiosa, porque ele cuida do rito, ele cuida da condução da religião especificamente judaica, né? Das tradições da religião judaica. Agora, esse grande líder da sinagoga, esse arquissinagogo, vocês vão encontrar essa expressão, o arquissinagogo, né, em grego, o grande chefe da sinagoga, ele tem uma liderança espiritual junto à comunidade. Porque ele acaba não cuidando só da sinagoga. Ao assumir a liderança da sinagoga, ele acaba cuidando da comunidade toda.
Aí o que nós fazemos agora? Nós pegamos essa figura e trazemos ela para a nossa vida. Porque nós não vamos encontrar, pelo menos no movimento espírita, a figura desse sujeito tal qual era. Não. Mas nós vamos encontrar figuras análogas. Ou nós não temos, por exemplo, no movimento espírita, grandes líderes espirituais encarnados. Temos. Muitos. E vários de nós assumimos essa liderança em algum momento, em alguma circunstância. Antes de passar a palavra para o senhor Luiz, um coordenador de juventude espírita, ele tem essa função de liderança espiritual. Eu sei porque eu já coordenei mocidade espírita, e a função dele, o compromisso dele, vai muito além da reunião. Já aconteceu de mocinha em mocidade, falar, estou grávida, tenho que falar com os meus pais, meu namorado não quer assumir, não quer ir sozinho, vão comigo? Lá vai eu, ponho ela no carro, vou lá, bato na porta do sujeito, sento, falo, sua filha está grávida. E eu lá no meio. Né? Andréia lembra dessa época, né, Andréia? Né? Você tinha que se envolver, você tinha um comprometimento com toda a comunidade. Um evangelizador, né, da criança na casa espírita, ele não tem um compromisso só ir lá dar aulinha e pronto. Se ele percebe, por exemplo, que a criancinha está com dificuldade de enxergar o quadro, de onde ele usa, né, da lousa, ou a criancinha está com dificuldade de ouvir a aulinha, ele chama o pai e fala, olha, eu estou achando que ela está com problema de visão, de audição. Esse cuidado é uma espécie de liderança espiritual. Não só o presidente da casa, né? Alguém que assume a liderança, por exemplo, de uma tarefa de assistência fraterna, uma distribuição, né? A liderança espiritual de alguém junto ao grupo mediúnico. Então, a liderança espiritual, ela te traz também muito destaque. Muito destaque. E aí que começam os grandes desafios. Porque quanto maior o destaque, quanto mais conhecida vai se tornando essa sua liderança, a demanda se torna maior. E os desafios também. Maior, né? Maior se torna a responsabilidade de uma série dessas de coisas. O que nós temos aqui, como personagem desse versículo, é um sujeito que tinha uma liderança espiritual de dimensão comunitária. Pelo menos no que diz respeito a Cafarnaum. Oi, senhor. Que era tido como exemplo. Que era tido como exemplo. Né? E nós vamos explorar bastante isso. Seu Luiz, o senhor ia falar? Sim. Se Deus que Jesus adora é o mesmo que o Israel adorava, ou era aquelas tradições antigas de Moisés? É o mesmo Deus. Né? O Deus, nosso Deus, Deus que a gente conhece, a espiritualidade espírita cristã, ela é judaico-cristã. É uma tradição, por isso que Kardec explica que é a primeira, segunda e terceira revelação. Fim da continuidade. E a mesma coisa diz Allan Kardec. Né? Tem um capítulo com esse nome no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai reforçar que a espiritualidade é isso. Né? A nossa tradição espiritual, ela descende dessa grande tradição espiritual que inicia lá. Né? Bom, qual que é a grande pergunta que nós vamos fazer agora para esse personagem? O Jairo, né? O Rosh HaKnesset, o chefe da sinagoga, o grande líder da comunidade de Cafarnaum. Qual que é a pergunta que nós vamos fazer para ele? Sabe qual que é? A pergunta assim, uma pergunta dura que eu vou fazer, mas ela é didática, viu? Não assusta não. Mas espera aí, cadê seu Deus? Você tem uma liderança espiritual, uma demanda para atender, um monte de função, um monte de compromisso, um monte de problema para resolver. E aí, Deus te deixa viver um problema desse tamanho? Cadê Deus? Mas cadê? Não podia. Olha como é que a gente pensa. Se o sujeito já vai ter que abraçar tanto compromisso, ele não pode ter problema. Não é, seu Luiz? Não é, vó? Já vai ter que ter aquele compromisso todo, resolver um monte de questões da sinagoga, ele não pode ter problema de vida familiar, de ordem pessoal. Não pode. Porque isso atrapalha a tarefa dele, não é? Não é? Por exemplo, a minha avó faz sopa há 50 anos.
No dia da sopa, a senhora não pode passar raiva em casa. Não é? Porque atrapalha a tarefa, não é assim? Não é? Não pode. Né? A gente pensa que é assim que funciona a coisa. Mas não é. Não é. Essa passagem descreve um líder espiritual, um sujeito que assumiu a paternidade espiritual daquela comunidade, atravessando um bom pedaço no que diz respeito à questão familiar. Ele está com uma filha doente, gravemente doente. No relato de Mateus, inclusive, já não tem o que fazer. Ou ele pensava que não tinha o que fazer. Esse é o quadro, esse é o homem. Esse é o pai em questão. Não é um pai convencional. E tudo que a gente mais pensa e imagina é que alguém que tenha liderança espiritual, que tenha um grande compromisso espiritual junto a outras pessoas, essa pessoa não poderia ter problema. Não poderia ter dificuldade. Não é o que a gente pensa? E sabe quando a gente mais pensa isso, Tatiana? Quando a gente está nessa posição. A gente abraça uma tarefa e fala, mas não é possível que vai acontecer isso comigo, meu Deus do céu. Não pode, né? Eu estou trabalhando, estou fazendo um negócio grande aqui, isso não pode estar acontecendo comigo. Não deveria estar acontecendo. Não é assim? Bom, existem duas posturas de quem está de fora. Então, nós estamos imaginando aqui a gente na posição do Jairo, como coordenador de mocidade, como coordenador de reunião mediúnica, como coordenador de sopa fraterna, né? Mas agora vamos pensar como quem assiste a cena, quem é espectador da cena, ou alguém que está sob a liderança do Jairo. Você imagina duas coisas. Ou Deus abandonou o Jairo, ou Deus negligenciou o Jairo, ou o Jairo não é boa pessoa, é nada. Isso é lobo na pele de cordeiro. Para estar sofrendo isso que ele está sofrendo, Deus está marcando ele. Duas posturas. Quando a gente vê alguém que tem esse compromisso da liderança, vivenciando, atravessando um período de grande dificuldade, ou a gente acha que ele está sendo injustiçado, ou a gente acha que ele está sendo justiçado. Ou Deus não está sendo justo, ou Deus está fazendo justiça, que sujeito. Olha lá, ó, falei, ó, para estar passando por essas coisas, você não vive nada do que fala. Não é assim? As duas posturas é muito cômodo. Porque eu estou de fora. Eu estou de espectador da cena. A passagem do Jairo, né, do falecimento da filha do Jairo, é um convite para que eu me posicione dentro do versículo, vivenciando aquilo. E volte dele trazendo tesouros, pérolas, para o meu crescimento pessoal. Essa é a proposta. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, quem dá a primeira sugestão aqui na noite de hoje é Paulo, na primeira carta dele para Timóteo, capítulo 2, versículo 2, em que ele diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Quando alguém que tem um compromisso de liderança atravessa um período de grande teste, eu tenho que orar por ele. Sabe por quê? Porque se ele cair, todo mundo cai junto, ou uma boa parte. Ou todo mundo, ou uma boa parte, cai com ele. Porque tem nele uma viga, sabe? Um poste sustentando, né? Um suporte, né? Uma base, um alicerce. A vida dele, ela é referência para a minha. É mais ou menos assim, Tonzinho. Se ele não der conta, eu também não dou. Se esse odre se romper, então eu estou perdido. Se fulano caiu, o que vai ser de mim? Não é assim? Então a gente tem que orar.
tem que vibrar em favor dele, pensar nele de forma positiva, fraterna, generosa. Tanto que Emmanuel vai comentar essa sugestão de Paulo da seguinte maneira. O apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade. Comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Torcer por ele. Essa passagem, gente, está lá no livro Palavra de Vida Eterna, lição 39, no auxílio a todos. Você tem que vibrar por ele. Então, na hora que o Jairo entrou na festa na casa de Mateus, ele entrou angustiado, ele entrou aflito, ele entrou, não vou dizer desesperado, eu até usei essa palavra semana passada, não fui feliz. Não vou dizer... Exatamente. Eu não vou dizer que ele foi desesperado porque ele esperava algo. Tanto que ele estava ali. Mas ele era alguém que vivia com certeza o momento de maior angústia da vida dele. De maior aflição. E ali existiam espectadores. Uai, o Jairo? Mas ele é o líder da sinagoga, é o chefe da sinagoga. Esse era o desafio. Por que a providência divina permite e, de certa forma, até favorece ou patrocina situações desafiadoras de grande testemunho para aqueles que têm compromissos tão grandes? Por quê? Pode falar, gente. Paulo de novo. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Não é para testar se ele é forte. Volta no odre. Se aquela tribulação grande chegou para ele, primeiro, é um odre bom. Ele é capaz de suportar. Então não é um teste para ver se ele é forte. Não. Senão o testemunho não chegaria para ele. Misericórdia de Deus é muito sábio. Então eu vou colocar nas costas de uma criancinha de 5 anos um peso que eu sei que ela não dá conta de carregar? Quem faz isso é bobo. Deus não é bobo. Então não é um peso, não é um fardo, não é uma cruz para testar se ele é forte ou se ele dá conta de carregar. Não é. É algo para torná-lo mais forte. Mais forte. Entendeu? Um teste que chega para mim, não é para Deus querendo saber, será que ele é forte? Deus precisa testar alguma coisa para saber alguma coisa? Ele já sabe. Ele não precisa testar nada. Fala sobre isso. Somos testados na vida, todos nós passamos por isso. Os seus vizinhos vão te ajudar no seu leão. A hora que acontece a coisa dentro da sua família, se você não está bem preparado, você fraqueja. Mas aí é que está. A gente está sempre bem preparado. Se o testemunho chega é porque nós estamos preparados. Agora, se nós vamos abraçar o testemunho ou não, é outra coisa. Porque o testemunho é exigente. Né? Oi? Não só para quem é testado, fortalecer quem é testado, mas também quem está Isso, exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado, coisa feliz. Olha só, se a gente pensar naquela sinagoga como a síntese de uma vida comunitária, vamos pensar da seguinte maneira. O teste chega para Jairo, porque fortalecendo Jairo, fortalece a comunidade inteira, ou boa parte dela.
A questão é essa. Por isso que chega para ele. Olha, ele foi capaz. Olha o que ele fez para dar conta. E o episódio aqui descreve justamente isso. Então, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Aí Emmanuel vai comentar esse versículo da carta aos Romanos. Quereis fortaleza? Começa com um questionamento. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar um serviço áspero. Muita gente quer fortalecer, curtir o couro com vinho velho. Com vinho, suave, com vinho já maturado. Aí é fácil. Aí, com vinho velho, qualquer odre é resistente. Aguenta, suporta. O teste aqui, que é um teste para fortalecimento e não para averiguação, é com vinho duro, é com vinho áspero, é com a vida desafiadora, com a prova difícil. E aí ele continua, o Emmanuel. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, que nós começamos hoje falando, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Eles fogem, ou nós fugimos, porque não estávamos preparados? Não, porque queríamos moleza. Preparados estávamos. Se chegou é porque estava. Porque quando não está, não chega. E aí aqueles casos que nós já comentamos aqui, fulano de tal tem uma vida tão fácil, tudo sorri para ele. Porque ainda talvez seja um coração frágil para aquilo, para vivenciar provas maiores. Se um teste grande chega para mim, porque Deus sabe, ele é capaz de, embora não tenha abraçado o testemunho, embora tenha fugido da raia. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Aí é a cruz que escolheu, não é a cruz pedagógica, não é a cruz indicada pela providência. Aí é o chamado tormento voluntário. Aí é outro. Aí esse talvez ele não esteja preparado. Porque é assim, gente. Existe um cálculo muito preciso do peso da cruz e a resistência do ombro. Só em tormentos kármicos, programados, desenhados pelos técnicos da espiritualidade. Em tormentos voluntários não existe isso. Então você angareia para si, você traz para si um fardo, um peso que você não daria conta de carregar. Que você quis para si. Então uma coisa é a programação kármica. É a espiritualidade benfeitora dizendo, olha, nós achamos essas experiências dolorosas importantes para você. E você dá conta, rapaz. E você dá conta, mocinha. Só se não quiser. Aí a gente chega, deserta da luta programada e se embrenha por caminhos largos, fáceis, que no final da caminhada resulta em areia movediça, em pântano. Aí para sair de lá, sem socorro espiritual não sai. Por esforço próprio não sai. Essa é a história da nossa caminhada, viu, gente? Aí o Emmanuel ele encerra esse comentário dizendo assim: esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções. Olha, define o Jairo. Regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento de caminho. Então, essas dificuldades, quando você atravessa e conclui a travessia, quando encerra a tribulação, você está mais forte, mais maduro, mais sábio, mais lúcido. E o Jairo estava vivendo uma situação dessa. Exatamente uma situação dessa. Eu estou achando que nós vamos ficar mais uma semana nesse versículo. Porque o que tem aqui é muito precioso. Vamos ver se eu dou conta, gente, pelo menos de analisar o... Cadê? Viera. Não é isso? Próxima palavrinha? Olha lá. Viera. Né?
enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera, né? O Jairo, ele se deslocou, houve um movimento, houve uma busca, houve uma procura, houve uma peregrinação. A passagem descreve uma peregrinação, descreve um movimento físico, um deslocamento físico. Sai da casa dele, vai na casa de Mateus, ali na descrição de Mateus. Nas outras passagens, vai até encontrar com Jesus lá na praia de Cafarnaum. Há um deslocamento físico. Agora, esse movimento, essa aproximação, esse deslocamento, ele antes acontece internamente. Porque ninguém aproxima-se de Jesus fisicamente e espiritualmente sem que tenha ocorrido antes um processo de interiorização. A palavra é essa, interiorização. Muita gente estava do lado de Jesus, próximo fisicamente, mas não estava próximo psiquicamente. Então, antes da aproximação física, Jairo viveu uma aproximação psíquica, espiritual de Jesus. Como é que acontece essa aproximação espiritual? Estava na casa dele, pensou em Jesus, desdobrou do corpo, foi lá, né? Lógico que não. O que nós vamos propor aqui? Duas metáforas. Uma primeira é bíblica, a outra poderia dizer que moderna. A primeira metáfora bíblica que eu vou utilizar está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Então, nós vamos entender o que é essa aproximação psíquica, primeiro recorrendo ao texto do Velho Testamento. Lá no texto do Velho Testamento, onde descreve o seguinte: Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores, formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim. Vamos grifar, selecionar isso. A árvore da vida no meio do jardim. Muita gente lê essa passagem de trás para frente para trás, vira do avesso, põe de cabeça para baixo e não entende. A árvore da vida. A árvore da vida é o amor de Deus. Ah, mas eu já ouvi uma interpretação que diz que fala que a árvore da vida é Jesus. Sim, por que não? Qual que é a maior manifestação do amor de Deus para a humanidade terrestre? Jesus de Nazaré. É a árvore da vida também. A árvore da vida é o amor de Deus. E onde é que ela está? No meio do jardim. No centro do jardim. Então vamos pensar um jardim circular. Vamos imaginar um jardim circular. Existe a margem, existe a periferia, existe o centro. Onde é que está o amor de Deus? No interior, no centro. Se nós pensarmos nosso psiquismo como um grande círculo, uma grande circunferência, o amor de Deus está no centro, está no interior. E quase sempre nós estamos na periferia, na margem, distanciados, apartados. Mas a gente tem que mover para dentro. Interiorização é isso. É me aproximar do amor de Deus. O que acontece com Adão e Eva? Eles são expulsos do paraíso. O que significa ser expulso do paraíso? É distanciar-se do centro, do jardim, do meio do jardim, da árvore da vida. Há um afastamento. Um afastamento que surge, é ocasionado por uma desobediência. Então, todas as vezes que eu desobedeço uma determinação divina, eu me afasto da árvore da vida, eu me afasto do amor de Deus. Notem bem, a árvore fica no mesmo lugar. Não é a árvore que se afasta. Sou eu que me distancio de Deus, do amor de Deus. Eu que me distanciei. O movimento de Jairo, o deslocamento de Jairo,
é um processo de interiorização. Ele se aproxima do amor de Deus. Ao se aproximar do amor de Deus, ele se desloca para ver Jesus, para encontrar com Jesus. Luiz, eu ainda não entendi essa aproximação do amor de Deus, esse distanciamento do amor de Deus. Qual que é o maior mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, vivenciar o amor divino é compartilhá-lo. É ser amado tanto quanto é amado. É amar tanto quanto é amado. No momento em que eu passo a amar outras coisas, a cultuar outras coisas, a valorizar coisas que são perecíveis, transitórias, os ídolos de pedra, eu me distancio do amor de Deus. Porque eu acredito no amor que eu tenho pelas coisas e não no amor que eu tenho por Deus. E muito menos o amor que Deus tem por mim. Esse, então, é o que eu me distancio mais. Então, Jairo, ele poderia, na iminência da morte da filha, ou na morte da filha, buscar consolo em várias coisas. Buscar consolo na bebida, não podia? Ele podia buscar consolo, eu vou fazer compras. Morreu, né? Vou curar minha depressão fazendo compras. Podia se atolar no trabalho, mas ele não escolheu nada disso, que são coisas que o situaria na periferia, distante. Ele escolhe se encontrar com Jesus. Então ele se aproxima do amor de Deus. Porque a maior manifestação do amor de Deus é a vinda de Jesus. É a presença de Jesus. É essa interiorização. Gente, essa interiorização que eu estou dizendo, eu imaginava isso dentro de você. Eu não gosto muito de forçar a barra com essa imagem do dentro de você, porque a gente às vezes é muito literal, né? Aí a gente até fecha o olhinho, aperta o olhinho, mas vou me interiorizar. E acha que não é isso. É você descobrir que o amor de Deus não está distante. Ele está dentro. Só o que você precisa é voltar para o seu interior, para o seu psiquismo. E buscar o consolo na oração, na fé, na esperança, no otimismo, no bom ânimo. Isso é interiorizar. Isso é aproximar-se da árvore da vida. Logo, gente, próximo da árvore da vida, existe vida. Distante da árvore da vida, menos vida, morte. Guardem isso, hein? Vai ser importante mais na frente também. Queria fechar, então, com uma outra metáfora, a tal metáfora moderna que eu falei para vocês, que ajuda a entender isso melhor ainda. É como se esse exemplo, essa metáfora que eu vou passar para vocês, fosse o comentário sobre a árvore da vida no centro do jardim. Quem usa essa metáfora é Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, né? A missionária no seio do catolicismo, que deixa uma herança bibliográfica também. Ela escreveu. E uma das obras assim, que mais impressiona Teresa de Ávila, e o Haroldo gosta muito dessa obra, a Ilha, sobretudo, né? É o Castelo Interior ou Moradas. O nome da obra é Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Ávila. Né? E lá na 7ª morada, porque ela divide a obra em moradas, ela imagina um grande castelo circular, com vários cômodos, e existe um cômodo que está no meio, no centro do castelo. O meio. É a sala do trono. Tanto que no livro inteiro ela se refere a Deus com majestade. Ela usa a expressão, a majestade. Tem a sala do trono, né? O cômodo mais interior, a 7ª morada. E aí ela apresenta o processo de aproximação de Deus através de um processo de mudar de moradas, mudar de cômodos. E se aproximar da morada do centro, do cômodo do centro, do santo dos santos, né? Da parte interior. Quando ela vai descrever a 7ª morada, ela usa uma outra metáfora também muito interessante. Ela diz assim: digamos agora que é como se uma pessoa estivesse com outras num aposento muito claro e fechassem as janelas e ficassem às escuras. Não porque lhe tiraram a luz para as ver e porque até voltar à luz não as vê. Deixa de entender que estão ali.
É caso para perguntar se quando volta a luz e ela as quer tornar a ver, se poderá. Isto já não está em sua mão, mas só quando Nosso Senhor quer que se abra a janela do entendimento, já bem grande misericórdia lhe fazem em nunca se apartar dela e de querer que ela o entenda tão claramente. Qual que é a metáfora? Você está dentro do cômodo da sétima morada e está tudo escuro. Imagina que você está num lugar, nesse salão aqui, tudo escuro, cheio de pessoas. Está escuro. Você não está vendo ninguém. Mas você sabe que as pessoas estão ali, mas não está vendo. Aí, de repente, abre a janela, entra a luz do sol, acende, né, as lâmpadas, e você passa a ver essas pessoas. A metáfora da Teresa de Ávila é para distinguir entre saber do amor de Deus, que está lá na sétima morada, que está no centro da nossa individualidade, no centro do nosso psiquismo, e sentir o amor de Deus. Saber que Deus me ama é estar no cômodo, com a luz apagada, sem ver. Sentir que Deus me ama é quando a luz acende. Todos os religiosos sabem que Deus o ama. Quando a gente começa a estudar Evangelho, a gente sabe que Deus nos ama. A gente estuda isso. A gente vem aqui toda quarta-feira para estudar que Deus nos ama. Quem aqui não sabe que Deus ama o homem? Todo mundo sabe, a gente fala isso o tempo inteiro. Agora, outra coisa é sentir-se amado. Sentir-se amado. Quando Jairo promove essa peregrinação interior e chega na sala do trono e encontra a árvore da vida no centro do seu psiquismo e faz uma oração, Deus, socorre minha filha, as janelas do cômodo se abrem e a luz entra. Aí ele, como chefe da sinagoga, só sabia que era amado por Deus, ele passa a sentir que é amado por Deus. Ora, se eu sou amado por Deus, e eu agora não só sei, mas sinto isso, então minha filha não está perdida. Sabe o que é importante frisar isso, gente, antes da gente encerrar hoje? Porque se ele não sentisse isso, ele ficava na beira da cama chorando. Enterrava ela e pronto. Ele só faz o movimento de peregrinação física, porque antes houve um movimento de peregrinação interior. Porque ele se sentiu amado. Essa é a diferença. Isso é que faz o Jairo um odre capaz de resistir a uma situação daquela. Ele se sentiu amado por Deus. Ele descobriu a sua fé assim. Então, aquela situação foi uma situação de teste para fortalecimento dele. Olha só, essa idolatria nossa, esse culto a coisas transitórias que nos deixa na periferia do nosso próprio psiquismo, da nossa própria vida mental, é como se fossem lacres na janela, impedindo a luz de entrar. Ora, se ela está lacrada, ela precisa ser arrombada. Para ser arrombada é com força, é com impacto. Daí nós percebemos a importância de processos de dor, de tribulações. O grande teste, a grande tribulação, vem arrombar o lacre da janela para que a luz do entendimento chegue. Não é a luz do conhecimento. Para você ter conhecimento, basta ler. É a luz do entendimento. O entendimento é esse sentir-se amado. Com livros, com grupo de estudo, você descobre, sabe que é amado. Agora, nos processos de tribulação, a luz do entendimento invade meu psiquismo e eu sinto Deus dentro de mim, no centro da minha individualidade, me aguardando. Hoje, Aí vem as cenas dos próximos capítulos. Sim. Se eu cheguei nesse ponto, se o Jairo chegou nesse ponto, eu não, eu estou longe do ponto. O Jairo chegou nesse ponto. Por que ele precisou da ajuda de Jesus? Por que ele não trouxe a filha de Deus?
Aí é outro processo. As cenas do próximo capítulo, né? Aí é outro processo. Aí é outro processo. Né? Aquele episódio de sofrimento. É porque na próxima. A gente vai fazer. Esse problema das cenas dos próximos capítulos, que o Tonzinho já está adiantando um pouquinho, é porque o pessoal do vídeo, né? O pessoal do vídeo vai descabelar, né? Aí vai chover comentário no vídeo, né? Vão falar mal da Luísa, ele não chegou no ponto. Então nós vamos estudar mais uma semana. Semana que vem a gente vai retomar o versículo para analisar, né? Por que foi necessária a postura de reverência, de reconhecimento, né? O que o seu Daniel sugeriu, basicamente, é Jairo dizendo, ele faz o que eu não posso. Né? Para a gente enfatizar a questão da esperança e do porquê que ela estava doente, para acender nele essa esperança. Mas só para a gente não deixar o pessoal muito no vácuo, né? Muito suspenso, nesse suspense todo, basicamente o que a gente vai discutir a semana que vem é Jairo precisava reconhecer que existe um poder maior que o do César. Jairo precisava reconhecer que existe uma autoridade maior que a do sumo sacerdote. Jairo precisava descobrir que o poder da terra é temido, é respeitado porque é capaz de destruir. E o poder de Deus, que é o poder outorgado a Jesus, é o poder capaz de construir. Um mata, o outro dá a vida. Um prende, o outro liberta. Então nós vamos discutir isso toda semana que vem. Tá bom?